porque agora a gente vai falar de mioma. Quantas mulheres foram diagnosticadas com mioma e quantas estão aí se sentindo prejudicadas, tristes por terem ouvido ou já chegarem a pensar que não vão poder estarem grávidas, né, serem mães pelo mioma. Então a gente vai tirar todas as dúvidas, não se preocupe. Quem é nosso convidado mais uma vez é o ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli Borges Filho. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom, Carol? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo mais uma vez. Fique à vontade. Eu vou passar para o ladinho de cá e dizer o seguinte. Essa é uma pauta que a gente queria fazer já há algum tempo, porque muitas mulheres mandaram e-mails sugerindo, escrevendo ali, eu estou passando por isso, fui no médico, diagnosticaram, falei um pouco mais sobre o mioma para eu entender um pouco melhor. Então, eu acho que é uma pauta séria, mas que a gente tem que encarar aí como outras doenças, outros problemas que podem aparecer, pensando no tratamento, o que a gente tem que fazer, né, doutor? Então, para a gente começar, o que é o mioma? Bom, primeiramente, o mioma, apesar de ser uma coisa feia da gente falar, né, ele é um tumor. É um tumor. Só que é um tumor benigno da mulher. Tá. A gente estima que a maioria das mulheres, 80% das mulheres, pelo menos uma tendo um mioma uterino. Tudo isso, 80%? 80%. Ele é um tumor benigno, então assim, para as mulheres não ficarem preocupadas, é um tumor benigno em que ele não maligniza, não há risco dele se malignizar. Então não dá metástase, nada. Nada. Qual é o grande problema do mioma? A localização e os sintomas que ele traz. Certo, ele fica onde? No útero. Sempre no útero, Sempre não existe mioma no ovário? Não existe mioma no ovário. Tá. O mioma ele é feito de células musculares do útero. Então, mas ele tem várias localizações nesse útero. Ele pode ser na parte externa do útero, que é o chamado de subseroso. Ele pode ser dentro da musculatura do útero, que é o chamado de intramural. Ele pode ser lá dentro da cavidade uterina, que é o submucoso. Esses são os que dão mais sangramentos. A gente pode ter o pediculado, que ele tem como se fosse uma verruguinha, é um pedículo que você consegue, ele pode torcer. Tem o mioma parido, que muitas vezes ele parece um nascimento mesmo, ele sai pelo canal da vagina. Então tem vários tipos de mioma, mas todos restritos ao útero, sempre. Certo, então você tem algumas imagens para a gente então mostrar. Aqui tem um exemplo do mioma. Nesse caso, qual mioma é nessa imagem? Aqui nós temos o mioma intramural, tá vendo que ele está dentro da musculatura do útero, tá? Esse do meio é o mioma submucoso, ele está dentro do canal, dentro do endométrio da mulher. Esse é o que dá mais sintomas de sangramento. Nós temos desse outro lado aqui o mioma parido, pode reparar que ele está saindo pelo canal vaginal. Olha. Esse é o mioma parido. Muitas vezes, dependendo do tamanho, o médico simplesmente torcendo esse mioma, ele consegue retirá-lo sem cirurgia. Olha que ele sai com facilidade. Certo. Tem aí alguma idade, desculpa te interromper, imagina, mas para a gente ter uma ideia, que a mulher ela tem aí uma predisposição para desenvolver o mioma ou não tem regra? Não existe uma regra, porém a mulher pode apresentar o mioma em qualquer fase da idade fértil, ou seja, da primeira menstruação até a menopausa. É mais comum nas mulheres em torno dos 35 aos 45 anos. É o mais comum. Mas pode acontecer de uma menina de 20 anos, de 18 anos ter mioma. Não é muito comum, mas pode acontecer. E para a gente descobrir esse mioma, que exame a gente tem que fazer? Normalmente o mioma ele acaba sendo um achado de consultório. O ginecologista nos exames de rotina acaba encontrando, ou às vezes a mulher já tem uma queixa de um sangramento mais exacerbado, ou seja, a menstruação às vezes vem com uma grande quantidade de fluxo de sangramento, ou às vezes com sangramentos entre as menstruações, ou seja, acha que é o ciclo que está desregulado e na verdade é o mioma causando esse sangramento. Por isso então, uma das queixas mais comuns é o sangramento. É o sangramento, é um sintoma aí, o mais fácil para a gente identificar. Seria o principal sintoma do mioma é o sangramento uterino anormal. Tem dor? A mulher sente dor? Ela sente dor quando esse mioma cresce ao ponto de começar a comprimir outras estruturas. Porque ele aumenta o tamanho do útero e esse útero está grudado na bexiga, no intestino, então ele começa a comprimir outros órgãos, terminações nervosas e aí pode gerar dor. O mioma por si só não dói, mas quando ele comprime, sim. Então, assim, a mulher que é diagnosticada com mioma, um ou mais miomas, ela tem que retirar esse mioma? Depende. O mioma, muitas vezes, ele fica pequenininho, você acompanha ele anualmente com os exames e ele não cresce. Muitas vezes esse mioma você começa a acompanhar e você percebe um crescimento acelerado. E tudo depende da idade da mulher, do que ela quer fazer da vida. Ela vai engravidar novamente, vai ser mãe novamente, ou ela não pretende mais ser mãe. Então, de repente, os sintomas... Então, hoje em dia eu sempre digo assim, o mioma é muito do médico conversar com o seu paciente, ter uma interação e saber o que você pretende fazer.
Tá. Você vai ter filhos, não vai ter filhos, e os sintomas. O mioma hoje é operável em determinados sintomas que a mulher apresente. Certo. Então, se aquilo está atrapalhando a qualidade de vida, está atrapalhando o dia a dia daquela mulher, ela tem sim indicação de resolução, por menor que seja esse mioma. Ele pode ser pequenininho e tem indicação de ser operado. E muitas vezes o mioma pode ser grande, não está incomodando e não precisar ser operado. Então, varia muito de mulher para mulher. Agora, por que então as mulheres têm tanta preocupação quando o assunto é gravidez e mioma? O mioma, de fato, atrapalha uma mulher para engravidar? Isso depende da localização desse mioma. Então, vamos mostrar nas nossas imagens. Qual que você quer que por exemplo, vamos pegar o mioma submucoso, esse daqui, por exemplo. Tá, é melhor aqui para vocês, meninos, ou vocês preferem que eu levantar, né? Tá. Esse mioma aqui, o submucoso, você pode reparar que ele está dentro da cavidade uterina. Está dentro do endométrio, que é exatamente onde o feto vai ficar localizado. Entendi. Onde esse embrião vai ter que se fixar. Então, essa localização do mioma pode atrapalhar a fixação do embrião, consequentemente levar a um abortamento. Ou se o embrião, mesmo assim, conseguir se fixar, conforme ele for crescendo, esse mioma vai começar a comprimir essa placenta, esse bebê, podendo levar a um descolamento de placenta, uma ruptura da bolsa antes do tempo. Então, é um fator bem determinante. E a localização dele, se ele estiver tampando o colo do útero, por exemplo, o espermatozoide não consegue subir para fecundar. Consequentemente, gera um fator de infertilidade. Entendi. Então, depende muito da localização desse mioma. É a localização que vai determinar se essa mulher vai ter um problema de fertilidade ou não. Ou mesmo de conseguir engravidar e não conseguir levar essa gravidez adiante. Que interessante. Eu imaginei outra coisa. Eu pensei que o mioma, não sei, pudesse ter aí, atrapalhar no sentido de matar os espermatozoides, de... Não, ele é mais um fator de ter uma barreira. acidez, alguma coisa assim. Ele é um fator, um mecanismo de barreira à subida do espermatozoide. Tanto se a gente tiver um mioma subseroso, por exemplo, que aqui nós temos esse do lado de fora, ele não, teoricamente não vai atrapalhar. Se for pequenininho e estiver quietinho lá, ele não vai atrapalhar a gestação. A mulher vai conseguir engravidar, levar a gestação adiante sem o menor problema. E as mulheres que descobrem a gravidez e no ultrassom aparece o mioma? Depois que está grávida, não tem como retirar. Então, isso depende muito, a gente vai analisar muito o risco-benefício. Se eu vir que, de repente, há necessidade da gente fazer uma miomectomia, uma retirada desse mioma, que vai favorecer essa gestação, a gente opera mesmo a mulher estando gestante. Ah, é? Que aí é um risco-benefício daquela gestação. Tá. Porque eu vou saber que se aquele mioma, se aquela gravidez continuar com aquele mioma naquele lugar, ela vai acabar abortando. Então, é uma tentativa de retirar o mioma e fazer com que essa gravidez prossiga normalmente. Entendi. Muitas vezes, se a mulher já pretender engravidar, o ideal é ela procurar o ginecologista, fazer uma programação, o ginecologista vai observar, tem mioma, é passível de uma cirurgia para melhorar o fator de fertilidade dessa mulher, a gente faz uma cirurgia prévia, retira somente o mioma e não o útero, obviamente tira somente o mioma, e essa mulher aguarda um tempinho na sequência engravida. Entendi. Bom, então... eu vou dar um recadinho, já volto, porque eu vou tirar dúvidas do Twitter agora e perguntar para as meninas se chegou algum e-mail, porque eu acho que o nosso e-mail está rolando, vocêbonita@tvgazeta.com.br. Carlinha tá por aí? Vê com ela se chegou e-mail, porque essa é uma pauta que eu tenho certeza que chegaram aí algumas dúvidas. Já volto para a gente continuar conversando, ainda tem muita coisa para te perguntar do mioma, porque olha, assim, vou deixar até essa pergunta no ar. Tem aumentado o número de mulheres com mioma? Já você vai me responder. Até daqui a pouco. Mioma, eu deixei uma perguntinha aqui. Se as mulheres têm aumentado aí o número de mulheres com mioma? Sim, a gente percebe que aumentou até pelo fato de medicamentos novos terem entrado no mercado. Então, por exemplo, a gente sabe que o mioma ele é muito nutrido pelo estrogênio. Então, mulheres em uso de anticoncepcionais, por um lado, você diminui o sangramento, porque você regulariza o ciclo, só que você está dando mais estrogênio para essa mulher. A alimentação também influencia? Principalmente ricas em gordura, porque o estrogênio, como o estrogênio é quem nutre o mioma, o estrogênio ele é derivado do quê? Do colesterol, é derivado da gordura. Nossa. Então a gordura, esse colesterol vai formar os hormônios, os estrióis, e daí para frente chega até o estriol e vai chegar no estrogênio. Então, uma alimentação muito rica em gordura, você acaba elevando os níveis estrogênicos e aumentando a chance do mioma. E se tiver o mioma, aumenta o tamanho dele. Ele cresce com mais facilidade. Agora, a alimentação influencia, como você colocou muito bem, a pílula anticoncepcional, então pode influenciar. Mulheres que tomam muitos anos de pílula podem ter o aparecimento do mioma. E o estresse? O estresse também pode ser aí um fator determinante? Alguns estudos mostram que sim. Ainda não existe uma comprovação de que o estresse é um fator determinante. Tá. Mas o que acontece?
No estresse, você tem liberação de alguns hormônios, como o cortisol, que também é um derivado do colesterol e daí para frente. Então, que é o hormônio do estresse. Exatamente. Não só, a gente tem a adrenalina e o cortisol também. Então, essa elevação hormonal, essa alteração hormonal também influencia. O hormônio ele é nutrido por hormônio. Por isso que na gravidez ele tende no início a aumentar, porque ele está sendo muito nutrido, vem muito sangue para esse mioma, ele aumenta de volume. Acabou a gravidez, a tendência é ele diminuir até ficar menor do que era antes da gestação. Agora, num parto é perigoso se a mulher tiver com um mioma? Ele pode romper, ele pode trazer aí alguma complicação? O maior risco é o sangramento. Né? Esse útero, ele está muito irrigado durante a gravidez, principalmente no momento do parto. Então, dependendo de onde a gente vai cortar, principalmente se for um parto cesáreo, há chances bem maiores de um sangramento, de uma hemorragia. Então tem que ser um parto bem programado, bem orientado, porque tem que ser feito com muito mais delicadeza. Pode ser feito um parto normal numa mulher que tem mioma? Sim, inclusive se for um mioma subseroso ou intramural, é um dos mais indicados. Agora, se for um mioma submucoso, ele pode estar, por exemplo, obstruindo o canal de parto, aí não tem jeito, aí é obrigatório partir para um parto cesáreo. Entendi. E depende muito da localização. E é uma questão de risco na gravidez, a mulher que engravida com mioma? Sem dúvida. É um fator de risco, é uma gravidez de alto risco, que eu falei, tem um maior risco de abortamento no início, um maior risco de descolamento de placenta no decorrer da gestação, de rompimento da bolsa antes do tempo, de trabalho de parto prematuro. Então é uma gestação que tem que ser acompanhada muito mais de perto. Agora, a cura então existe, operando, retirando esse mioma. Sim. A mulher fica ou mesmo perfeita. Clinicamente. Existem algumas medicações que a gente pode utilizar que, na verdade, eles diminuem o tamanho desse mioma e desse útero para você poder partir para uma cirurgia. Ah, que interessante. Então, para a gente não ter que fazer um corte muito grande, porque tem miomas que pesam quilos. Existem miomas de 4, 5, 6 quilos o mioma, miomas grandes. Nossa. Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de uma medicação hormonal, geralmente são os análogos de NRH, que também é de um hormônio, que a gente faz com que ele diminua de volume, para posteriormente fazer a cirurgia de retirada desse mioma, ou até do útero, se a mulher não estiver mais visando uma gestação. Ah, então pode retirar o útero A gente também. retira o útero, faz a esterectomia, retira o útero por inteiro, e aí não tem o menor problema, a mulher para de menstruar. Bom, chegaram algumas dúvidas aqui da Aline. Aline, um beijo pra você, obrigada. Chegaram várias, na verdade. Vamos ver o que vai dar tempo, eu vou correr aqui. Carol, tomar hormônios para a menopausa pode causar ou aumentar o mioma? É a mesma coisa que eu expliquei. Você fazer uma reposição hormonal, você vai estar introduzindo de volta o estrógeno na mulher. Consequentemente, a tendência é esse hormônio crescer. Tanto que mulheres que estão próximas da menopausa, a gente até espera um pouquinho para ver se vai precisar operar, porque ela entrando na menopausa, a tendência é o mioma diminuir. Ah, entendi. Então, se a gente voltar a dar hormônio e ela tiver um mioma, a chance desse mioma crescer é grande. Aumenta. Então, aumentou a quantidade de hormônio, aumentou a chance do mioma crescer. Do mioma aparecer. Exatamente. A Elane, um beijo para você também. Tem ovário micropolicísticos. No futuro, isso poderá se tornar um mioma? De jeito nenhum. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá. Síndrome de ovários policísticos, estamos falando de ovário. Mioma não cresce em ovário, somente no útero. Certo. São doenças diferentes. Diferentes. Então, o mioma nunca vai virar... Não, o micropolicístico... Cisto de ovário nunca vai virar um mioma e vice-versa. Muito bom. Tem mais uma aqui da Suelen. Suelen, um beijo para você. Pergunta para o médico se diminuição de sangramento com atraso também pode ser sintoma de mioma. Normalmente não. O mioma, o sintoma é um aumento do sangramento, nunca uma diminuição. Tá. Ele sangra mais, você tem um fluxo menstrual aumentado e um tempo maior de sangramento. Normalmente, sintomas de irregularidade menstrual para menos de atraso pode ser uma disfunção hormonal não relacionada a mioma. Tá. Não é a primeira coisa que nós vamos pensar como diagnóstico. Entendi. Então pode ser outra coisa, inclusive ligada até aos ovários micropolicísticos. Pode ser outra coisa. Aí a gente pode ter esse tipo de sintoma. Então tá bom. A Débora também mandou uma perguntinha. Débora, um beijo para você. Um dos sintomas de mioma são dores agudas e peso no baixo ventre? Sim, dependendo do tamanho desse mioma, a gente vai ter um peso em baixo ventre. Tá. Como eu falei, tem miomas que pesam 5, 6, 7 quilos. Gente. E, consequentemente, a dor aguda é quando ou ele está comprimindo algum órgão ou quando ele é pediculado e ele torce. Que aí ele torce, você para de mandar sangue para o mioma, aquele mioma necrosa, ou seja, ele morre uma parte dele e aquilo gera uma dor aguda muito forte. Certo. Pergunta da Tita. Tita, um beijo para você. Obrigada pela pergunta. Tem alguma forma de evitar o mioma ou alguma coisa que pode facilitar não ter um dia? A gente pode prevenir o mioma? Infelizmente, não há nada muito comprovado. O mioma não se sabe nem a causa do porquê ele aparece. Nós sabemos que são fatores genéticos envolvidos, mas não tem uma causa específica. Ah, genética também? Genética envolve muito.
não só genética como congênita. Então, e fatores também, a gente mencionou, estresse pode ajudar a piorar. Alimentação, se uma alimentação muito rica em gordura, também pode ajudar a piorar, porque vai estar elevando os níveis estrogênicos. Tá. Então não existe uma fórmula, mas existem algumas coisas que a gente pode lançar a mão para tentar melhorar. Deixa eu ver o nome dela, que aqui, a Mara. Mara, um beijo pra você. A Mara contou o seguinte: oi, Carol, é a Mara. Eu tenho um mioma subseroso e ele está com 7,2 centímetros, né? Ou 72 milímetros por 67 milímetros. É grande, tenho que operar? Teoricamente já teria indicação. A gente fala que o mioma subseroso acima de 5 centímetros, só precisa ver como que está esse mioma, porque se ele for pediculado, é o que eu falei, esse pediculado ele pode torcer. Então acima de 5 centímetros já começa a ter o risco dele torcer. Então depende muito se ela está tendo sintomas ou não e se a gente vai precisar operar. Aí é uma negociação com a paciente para ver a necessidade ou não dessa cirurgia. Mas a cirurgia é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia rápida, uma cirurgia delicada? Como é aí depois o repouso do paciente? É uma cirurgia praticamente parecida com uma cesárea. O corte é mais ou menos igual, né? A gente acessa a cavidade abdominal e faz a retirada desse mioma. É um pouco menos agressivo do que a cesárea, porque a gente não abre o útero ao meio, a não ser que seja um mioma dentro da musculatura do útero. Pós-operatório de 1 semana a 10 dias, a gente volta. A mulher pode voltar às atividades habituais sem problema. E engravidar também, depois? Engravidar também. Existe cirurgia por videolaparoscopia, cirurgia vaginal. A gente tem vários tipos de cirurgia que a gente pode fazer para retirada desse mioma. Aí cada paciente vai ter a sua indicação. Muito bom. Eu vou fazer só a última perguntinha, que essa é muito boa. Da Brunzinha. Brunzinha, um beijo para você. Oi, tudo bem? Queria saber se tem ligação entre endometriose e mioma. Boa pergunta. A pergunta é excelente. Não tem ligação. Existe a ligação do que? A gente está tendo endometriose, está tendo alguma disfunção em relação à parte hormonal. Isso também pode levar a uma miomatose. Agora, não dá para dizer que o mioma pode gerar endometriose ou que a endometriose pode gerar mioma. Mas a paciente pode ter os dois? Pode existir concomitantes, porque ambos dependem de hormônio para haver alteração. Mas não que um dependa do outro para se instalar. E, de qualquer maneira, tem que procurar um médico para ter todas essas orientações. E, como você colocou muito bem, escolher com o médico o melhor tratamento. A gente vai operar, você pretende ter filhos, conversar, né? A gente tem que ter um médico da nossa confiança. Cada caso é um caso completamente diferente. Mas eu acho que melhor de tudo ficou claro que tem tratamento para o mioma e que depois de um tratamento bem feito, as mulheres podem ter aí o sonho da maternidade, Sem né, doutor? sombra de dúvidas. Muito bacana. Obrigada mais uma vez. Vamos mandar um beijo especial hoje para a doutora Liliane Opperman, que vem sempre para Você Bonito, que vocês conhecem, que vocês gostam muito e eu também. Hoje vai ser o nascimento da filhinha dela, que o doutor Domingos que vai fazer. Eu falei, eu preciso mandar esse beijo. Doutora Liliane, eu vou te visitar amanhã. Um beijo para você, tudo de bom, muita saúde, tenho certeza que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Ai, que linda, quero ver as filhas dela, uma mais linda que a outra, igual ela, e ela também, a que vem por aí também vai ser igual. Obrigada, doutor. Obrigado. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Domingos Mantelli, só acessar o site www.clinicaplena.com.br www.clinicaplena.com.br. Muito obrigada. Carol, ótimo parto para você e até a próxima. Beijo.